E o Bolsonaro acabou de lançar a Michele Bolsonaro candidata à presidência da República em 2026, com a condição de que ele seja o ministro da Casa Civil, e acredito que pode ser uma das melhores opções para a direita caso a inelegibilidade fake do Bolsonaro não seja revertida. Mas se tu caiu aqui nesse vídeo, tu vai me fazer um favor nesse momento. Para tudo e dá uma curtida aqui nesse vídeo para me ajudar a divulgar o meu canal aqui no YouTube e, por favor, segue o meu canal. Eu sou o Gessé Sangali, direita de verdade, reeleito vereador aqui em Porto Alegre, sendo o mais votado no sul do Brasil. Pode pesquisar lá. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e muito em breve votar lá no Congresso Nacional, ajudando o nosso presidente Bolsonaro a tocar o Brasil. Vamos escutar o momento que ele, em entrevista à CNN, fez uma declaração que deu a entender que ela pode ser candidata agora em 2026. Michele Bolsonaro. Eu converso com ela quando ela voltar, agora cheia de saudade, né? Tá voltando nos Estados Unidos, eu converso com ela. Eu sei que você faz pesquisa, eu vi na Paraná pesquisa, ela está sempre um pouquinho, quase a mais de erro com o Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro da Casa Civil, pode ser. Essa foi a brincadeira feita pelo Bolsonaro, mas que, sinceramente, na minha opinião, faz muito sentido. Eu acho que a melhor candidata da direita é a Michele Bolsonaro, por várias razões. Primeiro, a Michele Bolsonaro é casada com o Bolsonaro. Ela leva o nome do Bolsonaro. Mas diferente das pessoas que em apoio colocam no nome o Bolsonaro, como por exemplo Pedro Bolsonaro, João Bolsonaro, Pedrinho Bolsonaro, Hélio Bolsonaro, a Michele Bolsonaro é Bolsonaro de fato. Ela é casada com o Bolsonaro. Então a legitimidade do nome Bolsonaro é até maior do que o nome Bolsonaro que os filhos carregam, porque os filhos carregam o nome do Bolsonaro porque são filhos dele. O Bolsonaro escolheu morar com a Michele, escolheu casar com a Michele. Então, ele mantém uma legitimidade em conceder o nome dele para a Michele. Todo mundo sabe como ela foi uma excelente primeira-dama, muito melhor do que a Esbanja. Ela tem elegância, soube se comportar como primeira-dama, não quis assumir protagonismo que ela não tinha merecido por ser casada com o Bolsonaro, e as pessoas percebem isso. Ela, de fato, fez jus ao cargo de primeira-dama. E eu fico até me perguntando qual é que vai ser o nome do cargo do Bolsonaro, primeiro-damo, primeiro cavalheiro, primeiro tiozão do churrasco, não sei. Mas enfim, eu acho que a Michele Bolsonaro é sim o melhor nome da direita. Só teria um nome, ao meu ver, que poderia ser melhor neste momento para a direita no Brasil, que seria o Tarcísio Gomes de Freitas. Porque o Tarcísio ele é fiel ao Bolsonaro. Vocês sabem o quanto o Tarcísio fez um bom trabalho no Ministério da Infraestrutura. Ele se elegeu governador do maior estado do Brasil, São Paulo. Mas eu tenho uma ressalva com o Tarcísio. Eu acho que seria um desperdício correr o risco de perder o maior estado do Brasil para a esquerda ou para o centrão, podemos falar depois sobre o Marçal, numa alternativa ao Bolsonaro. Nós temos a Michele. A Michele tem a legitimidade, tem os votos e tem até vantagens em relação ao Bolsonaro. Então eu acho que o Tarcísio seria um excelente nome, não tenho dúvida. Só que eu acho que o Tarcísio seria um desperdício para nós perder o maior estado do Brasil, que corresponde a 40% da riqueza produzida no Brasil. Ah, mas Gessé, tu não tá falando do Nicolas. O Nicolas seria melhor, inclusive, do que o Tarcísio, porque o Nicolas está estouradíssimo nas redes sociais. O Nicolas defende 100% Bolsonaro e ele é a melhor coisa que nós temos na direita. Eu concordo que hoje o Nicolas goza da crença de que o Bolsonaro está bem representado. Só que o problema do Nicolas é que hoje ele não tem idade para concorrer à presidência da República. Para concorrer à presidência tem que ter 35 anos de idade na data da posse. Ele não tem 35. Acredito que ele não vai fazer nem mesmo 30 anos até a data da posse. Então ele não poderia hoje concorrer nem mesmo a governador. Para senadores e presidentes, a idade para assumir o cargo é 35 anos. Então o Nicolas tem grande chance de ser um dia nosso presidente, mas ainda não é a hora dele. Então, alternativas da direita até agora. Michele Bolsonaro, que eu vejo que é, inclusive, uma opção melhor para a direita. Por quê? Não perdemos São Paulo,
Com certeza o Tarcísio tem grande chance de se eleger. Infelizmente o Nicolas ainda não está com idade para concorrer. E a Michelle carrega o nome Bolsonaro nas costas, é casada com o Bolsonaro, e eu quero ver algum juiz proibir o Bolsonaro de conversar com a sua esposa. Porque a gente sabe o que está acontecendo hoje. O Bolsonaro é proibido de conversar com o presidente do partido, sendo que o Bolsonaro é o presidente de honra do partido. Enfim, tá? Mas tem uma vantagem adicional a Michelle Bolsonaro. Além dela carregar o nome Bolsonaro com legitimidade, ela ainda é imune à maioria das críticas que a esquerda utiliza contra o Bolsonaro. Exemplo, não podem chamar a Michelle Bolsonaro de machista, porque ela é uma mulher. Não podem chamar a Michelle Bolsonaro de misógina, porque ela é uma mulher. Não podem falar que ela é homofóbica, porque o melhor amigo da Michelle Bolsonaro é o Agustin Fernandes, que é um homossexual assumido, que é inclusive sócio da Michelle Bolsonaro e do Bolsonaro. Mas enfim, a narrativa de que o Bolsonaro seria homofóbico acaba ficando mais fácil de defender do ponto de vista da esquerda, porque ele é um homem, ele é o tiozão do churrasco, às vezes fala umas besteiras e tal, como todo tiozão do churrasco. Então, acaba meio que colando a ideia de que o Bolsonaro poderia ser isso. Sabemos que não é, mas enfim. Então, a Michelle Bolsonaro, a meu ver, é o melhor nome, com certeza, 100%. Depois vem o Flávio Bolsonaro, que é o filho do Bolsonaro, que é o mais velho deles, que é hoje senador da República. Acho que ele não seria um bom nome. Por quê? Primeiro, ele está vindo a reeleição ao Senado, e nós precisamos de senadores lá. É muito mais fácil ele se reeleger do que abandonar o cargo e concorrer a presidente. Muito mais fácil. Então seria um desperdício. Fora todas as acusações que fizeram contra ele, a maioria fakes, que ainda colam. Embora sejam falsas, ainda colam. Então eu acredito que o Flávio Bolsonaro não seria uma boa opção para a direita neste momento. Primeiro que a vaga de reeleição dele é garantida, não tem por que a gente perder o senador, e ainda as denúncias repercutem contra ele e poderia ser utilizado de maneira ardilosa para prejudicar a candidatura dele. Eduardo Bolsonaro. Na minha opinião, se a Michelle Bolsonaro não puder ir, o nome que nós temos hoje disponível para concorrer à presidência da República pelo PL é o Eduardo Bolsonaro. Por que o Eduardo Bolsonaro? E poucas pessoas estão falando nisso. Ele é filho do Bolsonaro, tem legitimidade para levar o nome, tem a confiança do Bolsonaro, o que é muito importante, e as pessoas veem que ele é uma pessoa séria. Ao longo de todos os anos, tu nunca viu denúncias contra o Bolsonaro de São Paulo, o Eduardo Bolsonaro. Falam contra ele ter relações com os Estados Unidos e coisas que são do ponto de vista ideológico, falam que ele é armamentista, todas essas baboseiras que a gente ouve da esquerda ultra-radical, mas nunca surgiu nada que pudesse ser dito contra ele. Então, é um cara bem posicionado, que tem muito boa relação com o Trump, todo mundo sabe disso, tanto que foi convidado para posse do Trump, o Bolsonaro também foi, mas quem foi representando o Bolsonaro foi o Eduardo Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, porque o Bolsonaro não pôde ir, infelizmente. Então, eu acho que, fora a Michelle, caso ela não queira concorrer, o melhor nome seria o Eduardo Bolsonaro. Daí vem os segunda categorias, tá? Que são pessoas boas também, mas eu acho que ainda não encarnam um anseio popular nelas. Todas aqui à esquerda que eu falei até o momento são pessoas que encarnam anseio popular. Michelle Bolsonaro encarna anseio popular. Nicolas Ferreira encarna anseio popular. Tarcísio Gomes de Freitas encarna anseio popular. Flávio e Eduardo também, mas eu acho que Eduardo encarna mais anseio popular. Todos aqui eu considero de primeiro escalão. Do segundo escalão, sem querer ofender ninguém, nós temos o Romeu Zema, que é um excelente governador. Foi um grande governador, colocou as contas de Minas Gerais em dia, eu sou fã dele, só que ele ainda não é muito conhecido no Brasil. Eu acho que ele seria o melhor candidato à vice-presidência de todos. Todos. O melhor candidato à vice-presidência seria ele. Por dois motivos. Primeiro, ele está num partido pequeno. O Novo tem valor. O Novo representa anseios que o Brasil precisa representar. Só que, no momento, só tem 3 deputados federais. E um partido com 3 deputados federais ser cogitado a lançar o vice-presidente já é uma vitória absurda. Então, eu vejo que, para o Novo, lançar o Romeu Zema de vice-presidente de uma chapa vencedora com a Michelle Bolsonaro, com o Eduardo Bolsonaro, seria excepcional.
pro PL e pro Novo. Eu respeito o Zema, mas acho que o partido dele não cacifa ele para vir à presidência. Ele tem capacidade, mas o partido dele hoje não tem tamanho para lançar um candidato a presidente. Só se for para fazer o que sempre fazem, por exemplo, o PSOL. Sempre lançam um candidato a presidente, que sabendo que vai perder, só para fazer proporcional, para eleger 5, 6, 8, 10, 15, 20 deputados federais, sem a expectativa de ganhar. O que eu consideraria um erro estratégico. Eu adoraria ver o Romeu Zema vice do PL. Mas temos outros nomes muito bons que estão correndo por fora. Ratinho Júnior, que é o filho do apresentador Ratinho, do SBT. Ele é governador reeleito do estado do Paraná, fez um excelente trabalho lá. Está fazendo inclusive a questão da PPP das escolas, permitindo a questão de tu poder parcerizar a gestão administrativa de limpeza, manutenção, toda aquela questão que não é pedagógica das escolas do estado do Paraná. Isso está sendo copiado por alguns estados e pelo estado do Rio Grande do Sul também, e esse é um bom projeto na minha opinião. O Ratinho Júnior, para mim, também é um bom candidato, mas eu acho que ele tem que vir a senador. Mas está na pista como também pré-candidato à presidência, tem a confiança do Bolsonaro. Para mim, poderia ser também um bom vice da família do PL. Mas, enfim, né? O quebra-cabeça é difícil. Eu acharia que o Ratinho Júnior poderia vir a senador, mas não seria um desperdício vir ele como vice, por exemplo, caso o partido dele pudesse agregar alguma coisa. O Ronaldo Caiado, ele é governador de Goiás, um estado pequeno. Ele tem alguma rixa com o Bolsonaro. Durante a pandemia, ele acabou apoiando os pandeminions, enquanto o Bolsonaro ficou do lado da saúde e da economia, enquanto ele ficou do lado da Globo e do Dória, tentando talvez derrubar o Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem algumas reservas com o Ronaldo Caiado, mas ele é um governador que foi bem avaliado no estado dele, embora o estado dele seja bastante pequeno. E ele tem essa ambição de vir a presidente. Ele já concorreu a presidente em 88, se não me engano, perdeu. E acabou que ele se elegeu muito tempo deputado federal, muito tempo senador, e acabou se elegendo governador no estado de Goiás. Então hoje, após ter se reeleito governador, ele acabou vindo com a possibilidade de tentar vir à presidência. Eu acho que ele vai vir à presidência independente da vontade do Bolsonaro, mas eu acho que o bolsonarismo não cola nele. Até porque ele já foi fez umas flertadas com a esquerda que não ficaram tão bem para a imagem dele e que com certeza a direita raiz vai acabar lembrando na hora de começar a campanha eleitoral. O Gustavo Lima, ele havia primeiro se lançado candidato a senador, falou com o Bolsonaro sobre isso e no dia seguinte ele se lançou candidato à presidência. Eu acho que ele pode encarnar um anseio de antissistema, porque é alguém que está vindo de fora da política, ele tem carisma e popularidade, com certeza, dinheiro, mas eu acho que ele não teria capacidade de governar, porque não é a mesma coisa ganhar a eleição do que governar. Na verdade, tu ganha voto para se eleger, mas a ciência de se eleger é completamente da ciência de governar. E raramente tu consegue encontrar pessoas que têm capacidade de fazer as duas coisas, se eleger e governar. E eu acho que ele, inexperiente na política, deveria começar como senador, mas de qualquer maneira acabaram colocando ele aí como um possível nome para candidato à presidência. Acho que não deve, mas só para colocar para vocês aqui um nome que estaria no mercado, entre aspas. Tá? Pablo Marçal. Eu não gosto do Marçal. Por quê? Porque ele, na minha opinião, usou a direita para se promover, mas ele não defende pautas da direita de verdade. Se tu perguntar para ele sobre liberdade econômica, embora ele seja empreendedor, ele não vai saber defender nada muito além do que empresarização das favelas, que é um baita de um projeto, mas tu não vê ele falar de verdade sobre liberdade econômica, tu não vê ele falar de verdade sobre costumes, sobre vida, família, liberdade, propriedade. Ele é basicamente uma pessoa que se tornou rica, por muita capacidade própria, com certeza, presença de palco, ele é um showman, mas eu não acredito que ele seja alguém de direita de verdade. E se tu for ver essa foto aqui, do Marçal com o Dória, tu vai começar a entender que, no fundo, é bem possível que o Marçal seja a expectativa do Dória retornar ao governo do estado ou ao delírio do Dória de retornar com uma candidatura à presidência da República personificada no Marçal. Eu não confio no Marçal. Eu sei que eu posso perder futuros eleitores falando isso agora, nesse momento,
mas eu não confio no Marçal. Depois daquele episódio da ambulância que ele se jogou fingindo estar doente para se comparar à facada do Bolsonaro e ao tiro do Trump, eu perdi a confiança nele. Eu já não engolia muito bem ele, porque tu nunca viu ele falar sobre as pautas que a direita defende de fato. Ele critica o Bolsonaro e depois elogia o Bolsonaro. Ele em algum momento falou que tinha doado 100 mil reais para a campanha do Bolsonaro e que quando o Bolsonaro criticou ele, ele pediu dinheiro de volta. Cara, se tu doou dinheiro para a campanha de alguém, tu doou porque tu quis. Tu não doou porque tu tinha alguma promessa. E tu não condiciona a doação de dinheiro para a campanha eleitoral a um apoio futuro. Ah, então se tu não quer me apoiar, então me devolve os 100 mil reais que eu te dei. Cara, se tu deu 100 mil reais pro Bolsonaro esperando que ele te apoiasse de volta, então tu tem que perder os 100 mil reais mesmo. Tá? Só lamento por ti. E nem teria como ele fazer isso porque não se pode devolver dinheiro doado de campanha depois. Como é que tu vai fazer isso? Não faz o mínimo sentido. Então, eu vejo o Pablo Marçal como sendo o filhotinho do Dória e pode ser a ferramenta do Dória para tentar voltar ao governo do Estado. E se tu for para pensar, aquele gesto do M que ele faz tem muito parecido com aquele gesto do Acelera São Paulo. Cara, depois que o Pablo Marçal foi na reunião com o Dória, ele passou a fazer o gesto do Faz o M de Marçal. E como é que era o slogan do Dória quando ele vinha a prefeito e depois a governador? Acelera São Paulo. Então, cara, foi o grupo do marketing do Dória que auxiliou o Pablo Marçal. Inclusive, isso não é especulação. Foi literalmente o equipe marketing Dória ajuda Marçal. Foi literalmente isso. De clones a ex-assessores do Dória. Quem é o time no Marçal? Literalmente, pessoas que trabalharam na campanha do Dória, após a reunião do Dória com o Marçal, passaram a ajudar na campanha do Marçal. Então, não é coincidência. Esse Pablo Marçal, ele é um infiltrado do João Dória no movimento da direita para tentar roubar os votos do Bolsonaro e destruir a direita brasileira. Por isso que eu não confio no Marçal, tá? Minha opinião. Pode ser que ele prove alguma coisa ao contrário no futuro. Eu não confio no Marçal. Para ele mudar essa minha opinião, ele vai ter que mudar muito. Ou começar a sinalizar, de fato, no longo prazo. Não de maneira esporádica para a direita. Falando algumas coisas que a direita gosta. Que nem, por exemplo, esse gesto aqui foi ridículo, ó. Essa fala que ele colocou com o Trump fazia parecer que ele estava lá na posse. Sendo que foi já desmentido que ele estava aqui hospedado na casa lá no Mar-a-Lago, não sei o que, tá, que é um hotel, e quando ele passou para fazer alguma coisa, ele abordou, tanto que o Trump até dá uma mijada no Marçal. Ele falou que ia tirar uma foto. Posso tirar uma foto com o senhor? Aí chegou na hora de tirar a foto, tava gravando. Daí o Trump falou, pode trocar para foto já depois daquilo que ele tinha falado. Então, ele tentou dar a entender que ele tinha uma proximidade com o Trump, que ele não tinha. E botou a fotinha aqui e é impressionante como muitas pessoas, inclusive amigos meus, acabam se enganando com a fraude Marçal. Impressionante. Enfim. Eduardo Leite. Cara, o Eduardo Leite é governador aqui do Rio Grande do Sul, reeleito, não tem como não dizer que algum mérito ele tem, porque se reelegendo no governo do estado do Rio Grande do Sul foi uma proeza, a primeira vez que aconteceu, mas eu considero ele também um globalista, um esquerdista de sapatênis, que não representa o que nós da direita gostaríamos que fosse representado. Eu sei que tem muito esquerdista que fala que o Eduardo Leite é de direita, ele é privatista, tucano, piriri. Cara, sim, mas lembre dos teatros das tesouras. E o Eduardo Leite, ele tem um perfil que muito se adequa à esquerda, e eu entendo porque a esquerda não gosta do Eduardo Leite. Porque o Eduardo Leite, ele é a esquerda limpinha. Ele é aquela esquerda que o cara que tem preocupação social, que defende pauta LGBT, mas que não é estrambólico, se sente à vontade de votar. É aquela social-democracia, literalmente, que é o social com o capitalismo. Então, aquele capitalismo compadril se encontra perfeitamente com o que o Eduardo Leite representa. Então, eu não gosto do Eduardo Leite, acho que ele vai vir a concorrer à presidência da República, sim, pelo PSD. O Pablo Marçal ele já é no PRTB, se não me engano. O Gustavo Lima não tem partido, acho que União Brasil. O Eduardo Leite está no PSDB e provavelmente vai ser convidado a concorrer à presidência ou a vice, acredito que a presidência, pelo PSD. Que eu imagino que ele tem muita vaidade para ser um mero vice. Acho que ele vai vir à presidência com o partido do Kassab, que está
e estudando aí um pós-Lula, porque o Kassab e o PSD ocupam muitos espaços no governo federal, então talvez o Eduardo Leite seja o projeto do Kassab para a substituição do Lula em 2026. O Ciro Gomes, que é o eterno candidato falido que nunca dá certo, que sempre diz que não vai, mas sempre acaba voltando atrás e voltando a concorrer, todo mundo conhece, ele é uma esquerda bastante coronelista, ele acaba sendo muito autoritário como dizem que o Bolsonaro é autoritário, mas de frente da realidade o Bolsonaro não é autoritário. O Ciro Gomes é, mas a esquerda acaba tolerando o autoritarismo do Ciro Gomes porque ele é uma esquerda mais raiz lá do Nordeste, que é um coronel lá, que o irmão dele é senador do estado dele, se não me engano, no Ceará, não lembro exatamente, não lembro qual é o estado que eles são coronel lá, mas ele acaba sendo uma opção à esquerda, mas enquanto existir o Lula, enquanto existir essa rivalidade entre o Lula e o Ciro Gomes nunca vai conseguir se criar. Ele está esperando o Lula não concorrer, o Lula morrer, para ele poder tentar ocupar esse espaço, mas eu sinto informar, acho que esse espaço vai ser mais bem ocupado pelo socialista de sapateiros aqui, Eduardo Leite. Né? Duvido também que o Ciro Gomes aceite vir a vice, por exemplo, do Eduardo Leite, mas enfim, alguma coisa nesse sentido poderia acabar acontecendo. Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República, pode ser que queira vir à presidência, especialmente se tivermos o impeachment do descondenado, que começou a cair pelas tabelas. Todo mundo sabe que o episódio do Pix acabou gerando um grande problema para o governo Lula, mas é aquela coisa, da mesma maneira que não era pelos 20 centavos, não era pelo Pix. O Pix foi o símbolo que gerou a revolta. E se eles não tivessem voltado atrás, nós teríamos já iniciado o processo de impeachment do Lula. E só que faltava, depois da insatisfação popular, um crime para chamar do Lula. E depois do episódio da pedalada fiscal do programa Pé de Meia, acabou que hoje nós temos. Então, daqui a pouquinho o Geraldo Alckmin já está vestindo as chuteiras, pode ser que se torne presidente com o impeachment do Lula, e se tornando presidente com o impeachment do Lula, possivelmente concorrerá à reeleição. Mas eu acho que o picolé de chuchu vai ter muito pouca chance de conseguir se eleger. Se ele levar o governo daqui até o final com alguma estabilidade econômica, eu acho que vai ter sido benéfico para ele, que vai colocar lá o quadro na parede, ó, fui presidente, e também para o Brasil, porque pelo menos, né, tirar o descondenado é muito melhor do que manter o descondenado. Lula, acho que não concorre mais. Ele já deu algumas declarações recentes de que ele estaria pensando em não concorrer mais, que ele teria que cuidar da saúde. Isso nos traz alguma esperança de que ele não irá mais concorrer. Tanto que o dólar baixou recentemente. Mas o que acabou acontecendo é que provavelmente ele está declarando que talvez não queira concorrer porque os índices de aprovação dele estão tão baixo, mas tão baixo, que está chegando num ponto de não retorno. E talvez não valha a pena ele sequer concorrer. Porque se ele concorrer e perder, daí ele perdeu mesmo, né? Mas se ele desistir de concorrer, mesmo sabendo que iria perder, porque iria tratar da família ou cuidar da saúde, seria mais digno para encerrar a carreira dele como presidente que se elegeu 3 vezes do que depois de ter se eleito a 3ª vez, perdeu com a máquina na mão. Então, eu acredito que o Lula não será candidato. Acredito que o Lula não será candidato. Já está tentando usar subterfúgios para dizer o porquê que não concorrerá, alegando que poderia ser problema de saúde, mas na prática eu acho que ele não tem opção, vai ser o único candidato que a esquerda terá viabilidade. Se tiver ainda no poder, provavelmente virá a concorrer, mas eu acho que de qualquer maneira o Lula não ganhará a próxima eleição, estando no cargo ou não. Outro nome que estão tentando inventar recentemente é o do tal do João Campos, filho do Eduardo Campos, aquele cara que morreu durante a campanha presidencial, naquele jatinho que caiu, muito suspeito. E ele está se destacando como um prefeito lá de uma cidade do Nordeste, Fortaleza, se não me engano, não tenho certeza, Olinda. Então, acaba que ele está sendo como se fosse uma renovação da esquerda. Ele é uma esquerda mais woke, né, mais jovem. Acho que ele ainda é muito novo para conseguir enfrentar uma campanha presidencial, mas demonstra o quanto que a esquerda está sem nomes. Porque se o Lula está definhando, as opções são Geraldo Alckmin, Ciro Gomes, João Campos e Eduardo Leite, significa que está bem difícil para a esquerda. Esses nomes todos da esquerda aqui, ó, Lula, João Campos, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes e Eduardo Leite contra Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, que não tem idade ainda, Tarcísio,
Flávio, Eduardo, Romeu Zema, Ratinho Júnior, e enfim, daí começa a ficar ruim aqui, mas o Ronaldo Caiado. Então a direita tem muito mais condições de conseguir ganhar a próxima eleição. Tá bom? Olha só. E teve uma fala aqui interessante do Bolsonaro que me chamou a atenção. Por que agora, no final das contas, ele acabou lançando a Michelle Bolsonaro à presidência? Várias vezes já tinha falado que não queria que a Michelle Bolsonaro concorresse. Do nada, decidiu falar que ela poderia ser uma boa candidata. Por que isso aconteceu? E eu acredito que tenha sido por isso aqui. Bom, Jair Bolsonaro não foi, mas Michelle Bolsonaro está em Washington para acompanhar os eventos de posse de Donald Trump. E no último domingo, durante um jantar de gala, na véspera da cerimônia oficial, ela fez uma videochamada com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não pôde viajar aos Estados Unidos. O momento foi registrado e publicado nas redes sociais pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que escreveu, abre aspas, essa maldade vai acabar, podem anotar, fecha aspas. Pelo fato da Michelle ter ido à posse do Trump no lugar do Bolsonaro, isso acabou trazendo para ela uma visibilidade que ela não tinha antes. Então, acredito que essa visibilidade que ela trouxe, por ter sido convidada à posse do Trump, convidada oficialmente, não foi que nem o Marçal que tentou dizer que foi convidado e não foi que nem a Janja nem o Lula que sequer foram convidados e nem compareceram no grito. Então, a Michelle Bolsonaro ganhou uma representação bastante grande. Se tu assistiu o vídeo até aqui, não te esquece de acessar Sangalho Direito de Verdade, segue a página. E eu vou deixar aqui outros 2 vídeos, um falando sobre quais são os prováveis candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul e também sobre essa questão dos pedágios free flow, que está sendo um problema aqui no Rio Grande do Sul e eu tenho certeza que tem sido um problema também em todo o Brasil. Valeu, tamo junto.